Olá, seja bem-vindo, você aí que está acompanhando mais uma aula de língua portuguesa. Na verdade, a última aula de língua portuguesa do primeiro ano. Ei, amadinha, e aí o coração, hein? Como fica? Pois é, chegou o grande dia, né? Da revisão, da recuperação. Aula 65.1. Vamos lá? De olho na tela, vamos aí à agenda, vamos revisar a aula 42, ortografia, 42 e 44, ortografia, 48, literatura, arcadismo, 49, romantismo, 50 e 52, seguros de linguagem, ok? Nós temos as competências 3 da unidade 3, né, que é a competência 1, conceber as múltiplas linguagens, mediante a leitura de diversos gêneros, em língua usual e estrangeira, provocando a reflexão e posicionamento de ideias. Competência 2, vivenciar a experiência de comunicação humana através das linguagens modernas, apoiando-se em distintas linguagens. Competência 3, produzir textos coerentes, coesivos, de acordo com a proposta sugerida. Beleza, vamos lá então, ortografia. E aqui a gente traz para você o seguinte, a tabelinha, né? Para você aí não esquecer, vamos pegar a cor da caneta, em que você já fica de olho aí tomando nota, ok? A tabela dos porquês exatamente aqui. Nós temos o porquê separado e o porquê junto, lembrando que é preposição e pronome interrogativo. Nós vamos ver a preposição mais o pronome relativo também com a função de conjunção e o porquê junto aí com acento sendo um substantivo, ok? Vamos aqui a tirinha primeiro. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim. Então, aí no último quadrinho, fez o uso adequado dos porquês. Beleza, então vamos lá, tome nota aí. Olha só, porquê separado, frases interrogativas. E aí nós vamos ter duas condições para usar essas interrogativas. Primeiro, para você construir as frases interrogativas diretas. Olha lá, por que você fez isso? Então, termina com a pontuação e inicia com o porquê separado. A indireta, né? Quero saber o porquê você fez isso. Então, observe que aqui tem a interrogativa, aqui tem o ponto final. E o porquê, quando você vai construir frases interrogativas indireta, esse porquê é separado, ok? Também você pode fazer a substituição. Você pode estar substituindo por qual razão, por qual motivo e pelo qual, beleza? Já nós vamos ter aqui a segunda situação do porquê junto, em frases afirmativas e também em resposta. Nesse caso, conjunção, né? Vai ser conjunção causal ou explicativa, que você substitui pelo pois. Ó. Venha logo, porque estamos atrasados. Então, aí, ó, pois estamos atrasados. Conjunção causal. Ele não veio porque chovia. Ele não veio já que chovia. Então, quando for causa, você usa o já que. Muito bem. E o porquê junto com acento? Vai ter a função de substantivo. Substitui a razão ou o motivo. Quero saber o porquê de sua demora. Eu quero saber o motivo da sua demora. E lembrar que sempre vai ter aqui um determinante, Isso. né? E o porquê separado com acento vai ser sempre no final de frase. Não entendo porquê. Ó, você mentiu por quê? Então, fique de olho. E aqui, mal com ele, mal com o. Então, mal olha com só. ele. Ó, é advérbio, né? E pode ser também substantivo ou uma conjunção temporal. E o mal com o é adjetivo e você vai sempre trocar pelo bom. Olha aqui a tirinha. Perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. Usei toda a paciência para dizer, minha dieta de inseto não tem moscas ou abelhas, só zangões. Será então... que é mal-humorada, né? A qualidade... Ai. Então, vamos entender aqui a regrinha básica. Olha lá. Mal é um advérbio, na verdade, um antônimo de bem. Mal com um é um adjetivo, antônimo de bom. Legal, né? Lembrou lá do ensino fundamental? Pois é. Então não muda, né? Segue a regra. Então, olha só no exemplo. Pedro sempre foi um mau aluno. Ele sempre foi um bom aluno. Faça a troca, a substituição. Mal com ele. Conjunção temporal, assim que, logo, que ou quando.
substantivo ou advérbio. Mal saímos, ele chegou. Assim que saímos, ele chegou. Meu mal é comer demais. Meu bem é comer demais. Então, faça essa troca. E esse segundo está tendo a função de quê? De substantivo. Vamos lá, então, hora de recuperar. Complete as frases com porquê, porquê com acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento, e porquê separado com acento. Então, letra A. Motivo: você não entendeu o seu celular, não atendeu o seu celular. B. As obras foram realizadas. Houve reclamações dos moradores. C. Qual o dessa sua atitude? D. Apenas perguntei, ela estava chateada. E. Ia embriagado. O condutor foi multado pelo policial. Beleza, e agora? Como é que nós vamos completar isso aí? Então, você... professor, é agora mesmo, né? Não, você teve tempo, claro, já estudou. Vamos liberar o gabarito pra gente aí consultar e verificar se tá tudo certo. Então, letra A, o motivo, né? Por quê? Por quê? E aí, olha lá o gabarito, porque separado. Qual é a regra? Início da pergunta. Uma frase interrogativa, olha lá, direta, né? Ok? Segundo, as obras foram realizadas porque houve, porque, ó, justificando, né? Porque houve reclamações dos moradores. Então já deu a justificativa. Então junto sem acento. Letra C. Qual o porquê dessas suas atitudes? Qual o porquê dessa sua atitude? Olha, apareceu o determinante, já sabe que vai ser de substantivo, vai ser junto e com acento, vai ser o motivo, a razão. Muito bem. E letra D? Por que separado? Pergunta indireta. Apenas perguntei por que ela estava chateada. Olha o ponto final, interrogativa. Por qual motivo ela estava chateada? Indireta. E a última? Por que embriagado o condutor foi multado pelo policial? Olha só, porque junta aí de conjunção. Justificativa, de causa. Beleza, vamos embora. Vamos aí revisar agora o arcadismo. Arcadismo ou neoclassicismo? O que aconteceu no mundo? No século XVII, o século das luzes, do iluminismo. E no Brasil, o que estava acontecendo? A expulsão dos jesuítas, em 1759, o ciclo da mineração, Minas Gerais como centro econômico e político e a Inconfidência Mineira de 1789. O início do arcadismo foi em 1768, com as obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e o término foi Suspiros Poéticos Saudade de Gonçalves Magalhães, obra inaugural do romantismo. Temos aí agora alguns aspectos centrais e você precisa sim tomar nota, porque são as características que vão aí te levar para o gabarito do arcadismo, né? Então nós temos aí o racionalismo, que é a superação dos conflitos espirituais do período barroco, a retomada dos valores clássicos, do belo, do bem, da verdade, da perfeição, pastoralismo, utilização dos pseudônimos pastoris, então os autores ali assinavam com outro nome, né? A valorização das convenções clássicas, tá? E também da mitologia greco-romana. Vamos ter aí como característica Fugere Urbem, que é a fuga dos centros aí urbanos. Vamos ter também como característica Locus Amoenos, que é aí a opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, no campo. Vamos ter aí em toda a obra, seja ela pintura, seja na arte, seja na literatura, há sempre aí a imagem de pastores, riachos, ovelhas, aí simbologia que levam para a natureza. Também vamos ter a aura mediocritas, que é a exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. E o carpigin, que é o viver o presente. E nutilha, truncar, simplicidade, estilística, clareza e equilíbrio, que é a reação contra os excessos formais do barroco. Beleza, então. Olha lá as características, vamos junto aí, tome nota. Primeiro, oposição ao barroco, inspiração iluminista, equilíbrio e busca pela perfeição, racionalismo, bucolismo, pastoralismo e retomada dos valores clássicos. Hora de recuperar, vamos lá. Sobre o arcadismo, cite algumas características. E a Amadinha já colocou para você aí o gabarito, né? Muito bem, mas é isso mesmo, tá?
Isso aqui é para você aí estudar, tome nota também. Ah, professora, mas eu coloquei diferente, tá? Desde que você não esqueça que o arcadismo, ele vem como primeira característica em oposição ao barroco. Depois, que vem como inspiração iluminista. Lembra lá do histórico de mundo, né, dos aspectos históricos que aconteciam no mundo? Pois é. Então, equilíbrio e busca pela perfeição, sempre, né? O racionalismo e o bucolismo e pastoralismo, retomada dos valores clássicos, tá bom? Não esqueça, são as principais características do arcadismo. Já o romantismo, né? O romantismo é aquela escola literária que ela vem aí exatamente como um movimento artístico, tá? Ela surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. E então o romantismo influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura. Então influenciou várias áreas aí, né, da arte. Então a literatura ela vem ao oposto ao classicismo, perdão, o romantismo vem aí em oposição ao classicismo, em oposição ao racionalismo, em oposição ao iluminismo. Sempre, vocês estão percebendo que uma escola, ela sempre vem trazendo isso. Só que o romantismo, ele vem exatamente como oposição a todas as outras escolas anteriores a ela, tá bom? Isso tudo no Brasil no final do século aí 18. Esse período, ele ficou conhecido pela rejeição e racionalidade, né? Rejeição aí da objetividade e do belo. Ou seja, se é uma escola que vem em oposição às outras, então por isso que ela é conhecida como rejeição a tudo isso, que são características aí do classicismo, a objetividade, o belo, a racionalidade, ok? Então, assim, os românticos, eles defendiam a subjetividade. Olha aí, né? Se aqui as outras escolas, principalmente o classicismo, tinha a racionalidade como característica, o romantismo não tem. Ele vem defender a subjetividade, onde a visão do mundo era focada na idealização de tudo, nas emoções, nos sentimentos do indivíduo e nunca na realidade, beleza? Não esqueçam disso aqui. Muito bem. Olha lá, o romantismo, ele aqui no Brasil, esse movimento, ele é marcado, né, a partir do gênero poesia, em que nós temos aí a primeira geração, segunda e terceira geração. A primeira geração tem características inconfundíveis. A primeira geração, ela é marcada pelo nacionalismo, indianismo e a religião. Então, são essas três características, as obras da primeira geração vão estar aí sendo construídas com esse olhar, com essa característica. Autores dessa época, da primeira geração, Visconde de Taunay, José de Alencar, Manuel de Antônio de Almeida. No Brasil, temos aí os dois nomes fortes, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. A segunda geração é aquela geração pelo mal do século, conhecida como pelo pessimismo. São os autores ultrarromânticos, né? Aquele atração pela morte. Quais são os autores que destacaram? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Pois é, e a terceira geração, olha só, a poesia ela avança, né? Ou seja, ela avança, mas com característica bem diferente em cada geração. A terceira é uma poesia de caráter político, é uma poesia de caráter social, que é formada aí pelo grupo Condoreiro, tá? E aí essa temática, ela vai envolver tanto, que chega a ter um autor específico marcando exatamente a terceira geração, que o seu representante é Castro Alves. Ok. Vamos aí, é hora de recuperar. O indianismo de nossos poetas românticos é, letra A, uma forma de apresentar o índio como motivo estético e idealização com simpatia e piedade, exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. B, um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de São Vicente. C, um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. D, uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva,
o índio como elemento étnico da futura raça brasileira. E o modelo francês seguido no Brasil, uma necessidade de exotismo que nada difere do modelo europeu. Ok, eu sei que você aí conseguiu analisar, teve dúvida entre a letra A, entre a letra E. Calma, vamos aqui ao gabarito e você vai compreender por que o X da questão é exatamente a letra A. A letra A é o gabarito oficial porque há uma retomada, né, do modelo do herói medieval para apresentar um herói nacional, né? Então, o nosso herói aqui no país, exatamente, ele não pode ser confundido, porque aqui nós temos a presença de quem? Do nosso nativo, o índio, né? Diferente lá da Europa. Então, a gente teve só mesmo aí um modelo, uma retomada. Mas temos um herói? Temos. Lá tem um herói? Tem. Mas é totalmente, lá é medieval, aqui é o nosso nativo, o nosso indígena. Por isso, a presença de elementos estéticos semelhantes a cavaleiro da Idade Média, como honra, bravura e heroísmo. O nosso herói também tem tudo isso. Então, vamos lá. Agora, figuras de linguagem, né? Falando de literatura, e é claro que figuras de linguagem elas estão também para esses gêneros literários. Primeiro, lembrar que figuras de linguagem eles são recursos estilísticos e sintáticos, né? Se são sintáticos, a função é enfatizar a forma mais expressiva e significativa das mensagens. Nós vamos ter aí, já sabemos que temos 3 categorias de figuras de linguagem. A primeira é a figura de palavras, né? E aí elas são metáfora, comparação e metonímia, né, que consiste no emprego de um termo com sentido diferente convencionalmente empregado, a fim de conseguir um efeito mais expressivo na comunicação. Ok. Temos também, além dessas 3... a sinestesia, antonomásia ou perífrase. Ok. E olha lá, vamos ver a partir dos exemplos, né? Então, temos aqui, a cidade maravilhosa é a minha terra natal. O que acontece? Cidade maravilhosa, faz ok. A troca aqui, né? Antonomásia, a perífrase. Muito bem. Em viagens, adorava ler Machado de Assis. Olha quando faz a troca do autor pela obra. Isso aí é uma metonímia. Seus olhos são 2 esmeraldas. O que acontece? Olha, metáfora. Comparação, né? E aí, trabalhou feito burro de carga para pagar as dívidas. Comparação. Trabalhou como, né? Uma comparação. A perna da cadeira quebrou. E aí a catacrese. Catacrese, né? Quem tem perna é o ser humano, mas quando a gente utiliza esse termo, é uma metáfora desgastada. Aqui a figura de linguagem, sinestesia. Oh, coisa legal, né? Você nunca vai esquecer da sinestesia. Essa mistura, tá? Dos órgãos aí, ou seja, dos diferentes órgãos. Os nossos 5 órgãos do sentido. Eles são utilizados aí na literatura principalmente. Olha lá, olha o exemplo. Amargo som da sua voz. Amargo som da sua voz. Ela mistura do som associado ao paladar e à audição. Ok, muito bem, hora de recuperar. Vamos ver. No enunciado. Virgílio, traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Registra-se uma figura de linguagem denominada letra A, anáfora, B, personificação, C, antítese, D, catacrese, E, metonímia. Eu não acredito não. Essa aí não tem como errar, né, gente? Olha lá. O que acontece? Vai beber Coca-Cola? Coca-Cola é o quê, né? É um refrigerante. É o líquido ou é a marca? É o slogan. Então, ele já sabe que é metonímia, né? Aê, muito bem. Gabarito letra E. Muito bem, vamos lá. Deixa eu retirar isso aqui. Assinale a alternativa incorreta. A, ele entregou a alma a Deus, é eufemismo. B, o mito é o nada que é tudo. Fernando Pessoa é uma antítese. C, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Luiz Fernando Veríssimo é uma comparação. D, a cidade maravilhosa continua linda, é perífrase. E, aqueles ali são os anjos. Vive metido em confusão, é uma ironia. Qual das alternativas está exatamente correta, hein? A indicação, incorreta. Né? É incorreta, a indicação da figura de linguagem. E aí? A, B, C, D ou E, forma justificativa.
Letra C. Então, a gente tem ali na letra C, apresenta um paradoxo. Uma vez que não há quase vida e não há quase morte, né? Ou se vive ou se está morto. O autor faz uso desses recursos de linguagem a fim de fazer com que os leitores reflitam sobre a vida que não é plenamente vivida, ok? E aí, vamos para figuras de linguagem, harmonia. Já sabemos que são recursos, né, que se referem aí ao significado da frase. Vamos lá, quais são as figuras de pensamento? Hipérbole, prosopopeia, eufemismo, antítese, apóstrofe, litote, gradação, ironia e paradoxo. Beleza! Então, nós temos agora as figuras de harmonia, que são aí as figuras, aquelas palavras, aqueles termos que dão aí um efeito, né? Produzindo aí uma linguagem, na verdade, uma repetição de sons, imitação de coisas, seres, objetos, né? Vamos aqui, então, as figuras de harmonia. Paronomásia, onomatopeia, aliteração e assonância. Ok, hora de recuperar. Vamos lá. Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças ao conflito de duas visões antagônicas. Saio do hotel com 4 olhos, 2 do presente e 2 do passado. Muito bem. Esta figura de linguagem recebe o nome de... Vamos lá. Metonímia, catacrese, hipérbole, antítese ou hipérbato. Gente, tá claro como água cristalina, né? Saio do hotel com 4 olhos. 2 do presente e 2 do passado. É claro que ele já gabaritou, né? Que ele está falando assim, passado, presente, ó, antítese, o contrário, né? Ó, a figura de linguagem presente é antítese, a oposição, as ideias opostas, presente, né? Num trecho do poema apresentado no enunciado da questão são presente e passado, que a gente já comentou aqui. Beleza, fechou então assim. Muito bem, olha só. Dessa maneira, agora você deixa seu material aí de apoio, sua caneta, seu lápis, seu tablet, seu celular, seu iPhone, né? E aí você só diz assim, ó, eu sei que vou gabaritar porque você é capaz. Vamos lá. Atenção, a mensagem. Eu convido você aí, vamos juntos. Amadinha, para encerrar, a gente deixa essa mensagem para você de positividade, valeu? Leia junto com a gente. Professores brilhantes ensinam uma profissão. Professores fascinantes ensinam para a vida. Augusto Cury. Muito bem, ok. E aí, olha só. Ah, menina, Olha fechou, só. hein? Por isso que você é aluno da NASA, porque você tem o quê? 2 amadinhas da NASA aí com você o tempo todo, beleza? Olha lá, então agora a gente quer dizer para você, boa avaliação, boa recuperação, porque você é um aluno que estuda, você é um aluno que tem compromisso, responsabilidade e sabe o que quer, valeu? Então você só está começando. Logo você chegará lá. Ó, de olho lá naquela mensagem no quadro, volta lá só um pouquinho, olha só. Obrigada, amadinho! Alunos da NASA, valeu! Até mais, uma boa avaliação!